Olá, pessoal! Continuando o nosso curso de Química Analítica, hoje, a aula 3, nós vamos discutir os cálculos e preparo de amostra necessários e também esse preparo sempre lembrando do que eu venho dizendo desde a aula 1. Nós temos que minimizar os erros. O preparo de amostra, depois da coleta, ele é de grande importância para minimizar os erros. Porque caso eu chegue com a quantidade enorme de erros, como foi apresentado na aula 1, essa nossa medida não tem validade nenhuma. Então, vamos discutir essas que nós chamamos operações unitárias. No coração da química analítica existe esse conjunto essencial de operações e equipamentos que são necessários para o trabalho em um laboratório, numa disciplina de química de base, que é conhecida a química analítica. Quando eu falo disciplina, não estou dizendo só no conceito de aula, mas no conceito do conhecimento que a química analítica, como foi mencionado na aula 1, ela tem importância para os mais diferentes campos do conhecimento e da tecnologia. Bom, então, nós temos que ter o quê? A seleção e o manuseio de reagentes e produtos químicos adequado para fazer esses experimentos, essas nossas medidas. Bom, então, uma das principais informações que nós temos que ter é o grau do reagente, saber qual é a especificidade dele, o quanto ele tem de pureza ou impureza, o quanto ele tem de porcentagem do composto. A grande maioria dos reagentes, ele não é 100%. Ele tem suas impurezas. Às vezes ele pode ser 99,9%, mas ele pode ser... Às vezes você tem reagentes que têm 70% somente de pureza. Esse grau da pureza está associado ao custo e muitas vezes um laboratório, para a redução de custo, ele adquire um reagente com uma certa impureza. E isso não quer dizer que você vai ter uma análise ruim com a impureza, não. Simplesmente você tem que ter cuidados adicionais com essa impureza, descontar essa impureza, porque essa impureza ela é geralmente inerte, é uma impureza resultado da produção do reagente, então você tem que ter somente cuidados para que desconte essa impureza e você tenha sucesso na sua análise. Bom, então, todo rótulo vai ter as informações de quanto esse reagente é puro, qual é a porcentagem de impureza dele, qual a densidade dele, qual a temperatura que ele vai entrar em ebulição e assim por diante. Bom, então, aqui nós temos algumas regras para o manuseio desses reagentes e dessas soluções. Bom, antes do manuseio, como eu já disse na aula 2, também você tem que ler esses cuidados, ler a bula do reagente. Às vezes não está ali no armário onde você guarda, mas tem o número desse reagente. Você pode simplesmente, com o código do reagente, consultar no site do fabricante, onde você pode obter todas as informações que você tem daquele produto, informando aquele lote que está lá no reagente. Bom, aqui nós temos, no caso da
impureza, nós temos alguns exemplos. Aqui eu coloquei, né, o hidróxido de sódio, né, que também é conhecido como soda cáustica, né, onde você vai ter informações, né, a fórmula, o peso molecular, o Cas number, que é, né, o RG do composto, né, de maneira geral, independente da fábrica, né, que produziu. E aí você tem, né, as suas diferentes, conforme você tem aqui o produto de série, você vai ter, né, as informações dele em termos, né, de pureza, né, você tem para o mesmo produto, para uma mesma empresa, ela tem produtos 98, produtos 97 e assim por diante, 99,99, que é de extrema pureza. E aí, baseado nisso, você vai, né, ter que descontar a impureza se você precisa de, por exemplo, 1 grama, né, de hidróxido de sódio, você tem que fazer os cálculos, né, o quanto que você tem que pegar daquela solução para realmente você ter 1 grama, né. Com certeza você vai ter que pegar um pouquinho a mais, mas esse pouquinho a mais você tem que fazer os cálculos com uma regrinha de 3, simples, para saber, né, exatamente. Bom, né, quando você vai utilizar esse reagente, você tem que, né, selecionar o produto com o melhor grau disponível para o trabalho analítico que você vai fazer, né. Depois, né, que você selecionou, como é aquilo que eu já mencionei nas aulas anteriores, principalmente na aula 2, né, você vai tampar, vai guardar e devolver aonde você pegou, né. Sempre observando, dependendo do laboratório que você está, tem as suas regras, né, de guardar, de armazenar e assim por diante, né. Bom, então vamos ver alguns cálculos que você tem que empregar, né, para ter sucesso e não fazer cálculos errados que vá resultar em medidas erradas, né. Então, primeiro nós temos que usar as unidades adequadas. Eu tenho que relacionar massa na mesma unidade, né, grama com grama, ou quilo por quilo, e assim por diante, né, ou miligrama com miligrama. E, então, você tem que transformar no que nós chamamos, né, de unidades do sistema internacional, né. Massa em quilo, distância em metro, tempo em segundo, temperatura em Kelvin, né, quantidade da substância em mol e corrente elétrica em ampere e intensidade luminosa. Não é muito utilizada, mas você pode, caso precise, né, de um espectrofotômetro, você vai colocar na unidade correta para que você não tenha problemas na conversão dessas unidades. Então, aqui nós tem um exemplo, né, de cálculo, né, de quantos mols e milimols de ácido benzoico estão contidos em 2 gramas de um ácido puro. Aqui nós estamos considerando ele 100%. Ele não está como 90 ou 98%, estamos considerando ele 100%. Né? Então, como você faz essa conta, né? Você tem que ir lá no frasco e ver qual é o peso molecular do ácido benzoico. Todo composto, no seu frasco de origem, tem, né, o seu peso molecular. Se não tiver, mas ele tem o seu, né, seu número de série de produção desse composto, você vai na internet, como eu mencionei anteriormente, e vai pegar essa informação. Mas, então você tem o quê? Né? 1 mol de ácido benzoico tem 122,1 grama. Né? Você quer saber o quê? 2 gramas de ácido benzoico, quantos mols, e depois converter isso para milimols, ele tem. Né? Por exemplo, você vai fazer uma reação que precisa, né, dessa massa,
E, consequentemente, se você vai fazer um cálculo, você tem que transformar ela o quê? Em mols, né? Que é a maneira correta de você correlacionar e fazer a estequiometria, né? Então, as 2 gramas, você vai fazer essa correlação e ela vai ter o quê? 0,0164 mol de ácido benzoico, que nós chamamos de HBz. Bom, consequentemente, né, simplesmente mol para milimol é uma diferença de 1000. É uma maneira de você expressar. Você coloca em mol ou milimol, quer dizer, isso, né, vezes 10 a menos 3 de milimol, de milésimos de mol. Você vai converter, né, e você vai chegar em 16,4 milimol de ácido benzoico, que é a mesma coisa em termos de grandeza de 0,0164. São maneiras diferentes de você apresentar. É muito comum, né, em química, nós falarmos em milimolar quando nós temos quantidades muito pequenas e muitas vezes isso é a realidade, né? A reação ocorre em quantidade extremamente pequena, para a gente não ficar usando 0,000, a gente utiliza as unidades milimolar, né, micromolar. Bioquimicamente, quando nós estamos discutindo a química, na bioquímica, nós usamos na ordem de micromolar, que são reações que ocorrem no organismo e elas ocorrem na ordem de micromolar. Então, esse é um exemplo. Bom, então as soluções, né, a concentração, ela sempre tem que estar, né, em uma concentração X molar, né, que é o quê? Na realidade, é quanto que nós temos em 1 litro de solução. Mesmo que você não tenha 1 litro de solução, mas é a relação universal que nós utilizamos em química, muitas vezes representada por um M maiúsculo, né, que é a maneira de você falar mol por litro. Então, quantos mols eu tenho em 1 litro da solução? Isso é independente do volume que você vai utilizar, mas se você tem a relação mol por litro, né, isso é uma linguagem universal para qualquer pessoa que vá ler o seu resultado, que vai interpretar ou que precisa de reproduzir esse resultado. Então, é o quanto você tem, né, de massa por litro, mas você transforma em mol e não deixa só em massa, do ponto de vista de grama ou quilo, né? Aqui é só mais um exemplo, né? Só é um pouco mais elaborado, mas também considerando 100%, não vou discutir ele em detalhes, mas era você fazer os cálculos para saber quanto que você tem, né? 2,3 gramas de um ácido dissolvido em 3,5 litros, qual é a concentração molar desse ácido, né? Segue o mesmo raciocínio, só que você agora tem um volume maior. Bom. Outra propriedade, né, importante que nós temos é o quê? Né? A densidade e a gravidade específica, né, das soluções. Bom, a densidade é a massa de uma substância por unidade de volume. Vocês viram esses conceitos que eu estou afirmando aqui no curso de Química Geral, que tiveram há um tempo atrás, mas só afirmando, e agora dentro de um propósito mais específico, vocês lembram lá de Química Geral, né, que densidade é massa por volume. Principalmente os reagentes, né, líquidos, que são, né, uma grande quantidade que vocês vão utilizar em laboratório, ele vem, né, em líquido e você tem que saber a densidade para que você pegue um determinado volume e depois descubra qual é a massa que você tem naquele volume, né? Então, essa informação, né, no sistema internacional, né, ele está em quilo por litro, né? E então você sempre necessita de saber
quanto que você tem, né? Qual é a densidade dos reagentes líquidos que você tem. Aqui nós temos um exemplo, e agora levando em consideração um composto, né, que tem uma grande quantidade de impureza. Eles têm 70,5% de pureza, quer dizer, ele tem 29,5% de impureza que você tem que desconsiderar. Então, você precisa saber, né, calcular a concentração molar, né, que é, né, quantos mols você tem, né, naquele litro daquele solvente. Então, você sabe, ele está informando que a densidade é 1,43, quer dizer que 1 litro do reagente tem 1,43 litros. Desculpa, 1 litro do reagente tem 1,43 quilo, né, porque ele tem uma densidade de 1,43. Né? Bom, e 100 gramas desse reagente vai ter o quê? 70,5, porque ele tem isso de pureza. Então, você tem que correlacionar essa quantidade, né? Fazendo esses cálculos, né, convertendo, você pode fazer as contas individuais ou fazer combinado em 3, como está aqui. E você vai chegar à conclusão que você tem em 1 litro, né, desse reagente, você tem 1,00 grama de ácido nítrico. Convertendo similar ao que foi feito no exemplo anterior, você vai chegar ao número de moles que você tem nesse reagente em 1 litro, que é 16 mol. 15,9 você aproxima e dá 16 mol. Bom, o que é importante é você saber a estequiometria, né, que é a correlação entre números de moles da reação que você está estudando. Por isso que você tem que converter tudo em números de mole, e você não pode deixar gramas, né? Porque gramas não reage, quer dizer, ela reage, mas ela não mostra a relação química, mas números de moles demonstram a relação, né, química que nós chamamos de estequiometria, né, entre as substâncias. Então, você tem que sempre saber, no caso de você estar fazendo uma reação, qual é a estequiometria dessas reações, né? Então, lembrando sempre, né, que você tem que pegar massa, transformar em mols, né, e depois multiplicar pela estequiometria, né? Você tem um mol dando 2 mol, ou 2 mol dando 1 mol do produto, e assim por diante, né? Então, para que você tenha, né, a relação molar adequada. Bom, isso era o conceito que nós tínhamos para discutir na aula de hoje.